Boa tarde, queridos todos. Aqui estamos, até ver, aqui estamos, para a nossa segunda sessão deste percurso do misticismo na vida prática, que tem e teve como pretexto de justificação, oportunidade e ponto de partida a retrogradação de Saturno por Peixes. E já que falamos de peixes, e de mar, e de Neptuno, e de oceano, há três ou quatro coisas que eu quero, como dizer, repescar, é uma boa palavra, muito apropriada, repescar da nossa primeira sessão. A primeira delas é o documentário que vimos daquela água invicta, invencível, inevitável, a preencher por todos os caminhos e poros e vias possíveis o espaço, de tal maneira que com a sua persistência, ductilidade, ductilidade, capacidade de adaptação, mas força irresistível, foi esboroando e diluindo e engolindo gradualmente a fortaleza, a parede, a estrutura da areia que durante um tempo conteve o avanço dessa água. E na altura dissemos que aquele pequeno montículo, também eu sou muito grato por aqui estar, queridos todos. E na altura dissemos que aquele montículo de areia podia bem ser a representação, uma representação possível, das estruturas que nós criamos na vida. Portanto, uma representação de Saturno, que perante a energia, a natureza, a força do que Neptuno representa, e que naquele videozinho estava consubstanciado o que Neptuno representa na água, tudo invade e que acaba por tudo engolir. E nós, a propósito disto, podemos pensar na evolução da vida animal. Imagina a evolução que fez com que da água, dos peixes, evoluíssem os anfíbios, que ganham a capacidade de respirar na terra, fora d'água. E os anfíbios dirigem-se à terra. Simbolicamente, isto é simbólico, porque a terra é a promessa da estabilidade, do chão seguro, da garantia, da durabilidade. É algo sólido, é algo sobre o qual podemos apoiar as patas ou os pés, é algo com que podemos contar. Então os peixes transformaram-se em anfíbios e os anfíbios, eventualmente, em répteis que caminham sobre a terra. Porque a terra representa a promessa da segurança. E é importante lembrarmos-nos, especialmente em tempos de Neptuno em Peixes, que Neptuno em Peixes, a imensidão e também o vazio, o nada e o tudo, de onde tudo provém e para onde tudo se dirige, depois de um breve momento de manifestação. Neptuno é quem tem por estes tempos, e desde abril de 2011, quando entrou em Peixes, a última palavra energética a ser dita acerca do propósito ou da agenda que precisa ser cumprida
Dito de outra maneira, desde que Neptuno entrou em Peixes, que a agenda simbolizada por estes movimentos, a agenda cósmica, a agenda divina, a agenda universal, a agenda da galáxia para os seres humanos, é a sua espiritualização. É a sua recordação e a sua reconexão com a transcendência, com o divino, com o imanente, com o transcendente, com o eterno, com o sem forma, com o sem tempo, com o sem espaço, porque existe aquém e além de tudo isto, com a imensidão e com o mistério. Então, desde abril de 2011, que as nossas estruturas representadas naquele videozinho, as nossas estruturas aparentemente sólidas e seguras, o nosso pequeno mundo de certezas, as nossas definições, até então, começaram a ser erudidas. As nossas certezas, as nossas garantias, as nossas assunções, as nossas noções de realidade, as nossas estruturas até aí construídas e existentes, começaram a ser diluídas. Neptuno entrou em Peixes em abril de 2011 e nós entramos, isto é o que eu estou a repescar, e nós entramos todos numa grande viagem patrocinada por Neptuno, que nos conduz num caminho de despedida, de dissolução, de desapego, de transcendência, de iluminação espiritual, mas também de confusão, de fantasia, de incerteza, de irrealidade. E porque Peixes é um arquétipo que tem carrega em si uma profunda solidão e uma profunda incomunicabilidade. A muitos níveis, a iniciação espiritual, vou chamar-lhe assim, de que nós todos temos vindo a ser beneficiários e objetos e sujeitos ativos. A iniciação representada por Neptuno em Peixes, porque Peixes é um signo que transporta em si uma profunda solidão e uma profunda incomunicabilidade. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus o Cristo: o meu mundo não é deste reino, ou o meu reino não é deste mundo. Porque Neptuno e Peixes transportam em si uma profunda solidão e uma profunda incomunicabilidade. Grande parte das experiências que imagino, fantasio, que a grande maioria de nós, para não dizer nenhum de nós, alguma vez teria imaginado que viria a viver, a passar, a experienciar. Essa iniciação e esse conjunto de experiências simbolizadas, não causadas, simbolizadas por Neptuno em Peixes, grande parte delas, e aos níveis mais essenciais da coisa, tiveram que ser vividas sozinhas, sozinhos. Tivemos todos que as viver sozinhos, sem guias, sem referências. Tantas vezes sem noção de mas o que é isto? Ou mas será isto o certo? O que será o melhor? O que é que eu hei de fazer? Para onde é que isto me está a levar? Como se estivéssemos a ser levados numa corrente evolutiva, como se estivéssemos a ser levados numa corrente e não houvesse muito que nos pudesse dizer para onde se dirige a corrente, como se não houvesse muito que pudéssemos fazer para inverter ou dirigir o curso da corrente, como se não houvesse muito para sabermos acerca do processo, e como se só houvesse duas coisas passíveis de acontecer:
não poder não permitir, ou seja, sermos levados por esse processo e termos de ir aprendendo a confiar naquilo que perante a mente lógica, a razão, o nosso conhecimento, até então, a lógica, as referências que tínhamos, os valores que tínhamos, nada disso serve para compreendermos uma experiência de Neptuno em Peixes. Somos levados a despedir-nos, somos levados a afastar-nos, somos levados a aproximar-nos de dimensões mais subtis e mais reais do nosso próprio ser, mas ao mesmo tempo a desligarmos-nos ou a desencantarmos-nos ou a desiludirmos-nos ou a sermos afastados e separados de tanto do mundo de baixo, de tanto das relações, de tanto das estruturas, de tanto das certezas, de tanto do caminho até aí previsível, cognoscível, imaginado. Quero eu dizer, desde que Neptuno entrou em Peixes, em abril de 2011, nós entramos todos com mais ou menos consciência, com mais ou menos um senso de transcendência, com mais ou menos noção destas dinâmicas, mas a humanidade e os indivíduos que compõem a humanidade, entramos todos numa grande, eu vou dizer, última fase de iluminação, de desapego, de confiança, de entrega, de transcendência, de humildade, de sacrifício, de perda, de despedida, de luto. E a única maneira de navegar isto é fazermos o nosso melhor para confiar no propósito do processo, para encontrarmos em nós próprios a resiliência e a confiança num processo que não conhecemos, não dominamos, não controlamos, para nos deixarmos continuar a ser levados e para encontrarmos por detrás das circunstâncias tantas vezes tão dolorosas, tão desorientadoras, tão nebulosas, que nos exigem e exigiram tantos sacrifícios, é encontrar na vida e nas experiências a graça oculta de Deus e a graça oculta do poder de descobrirmos o que é verdadeiramente o coração humano. E nós não precisamos retroceder de 2024 a 2011. Nós não precisamos de retroceder 13 anos. Basta-nos retroceder 4 ou 5. Nem é preciso ir mais longe para podermos facilmente reconhecer a quantidade de descobertas do espírito e do coração e de sacrifícios da personalidade e do ego que temos todos irresistivelmente vindo a fazer. Porque o que Neptuno representa é a aprendizagem do espírito e do coração divino através da, a palavra é forte, mas é uma delas, da humilhação, da desorientação, da perda, do sacrifício, da entrega, da abnegação, do autoesquecimento, daquilo que em nós é mais assustado, mais controlador, mais egóico, mais pessoal, mais materialista, mais identificado com o mundo de baixo, mais tridimensional. Então, é como se a grande agenda de Neptuno é levar a humanidade
de uma consciência de 3D. Estou a falar simbolicamente, entendam-me, a uma consciência de 5D. E para nos levar de uma consciência 3D a uma consciência de 5D, Neptuno em Peixes teve necessariamente que nos trazer o desabar de uma data de coisas na nossa vida. O que nos leva à terceira coisa que eu quero repescar da primeira sessão, e que são estas frases do Michael Chabon, e que dizem: todas as pessoas, mais tarde ou mais cedo na vida, recebem uma aula inteira sobre desabar. E convido-te a reveres, nos últimos 13 anos da tua vida, tudo quanto desabou e, ao mesmo tempo, tudo quanto brotou em virtude disso ter desabado. Todas as pessoas, mais tarde ou mais cedo na vida, recebem uma aula, uma lição inteira sobre desabar. A questão é o que fazer com os pedaços. Algumas pessoas agacham-se na pilha de pedaços e aceitam, como macacos cuidando das suas cabras, à sombra de gigantes despedaçados. Outros começam a estilhaçar o que restou do mundo, em pedaços cada vez mais pequenos e mais esmigalhados, como crianças, aos pontapés, a montes de folhas secas. Desiludidos, ressabiados, frustrados, zangados, desencantados, furiosos com a frustração e com a perda. E algumas pessoas, passando por entre as peças espalhadas daquele grande quebra-cabeças, começam a apanhar uma peça aqui, uma peça ali, munidas de uma noção vaga, mas irresistível, de que talvez algo possa ser feito para remontar tudo outra vez. Sendo que é do espírito que vem esta noção vaga, mas irresistível. Esta é uma boa definição operacional provisória de espírito. É algo de subtil, no sentido de não concreto, indefinível, inefável, vago, mas simultaneamente irresistível. Quer dizer, não lhe podemos resistir, mesmo que o tentemos e mesmo que o queiramos. A terceira coisa que eu quero recuperar da última sessão e para nos atirarmos para a de hoje, ah, com os dois pés, como quem se atira para dentro de uma nova corrente, para dentro de um novo rio, foi ter partilhado convosco os 13 preceitos mais elevados de Atisha e que nos servem, já que falamos de Neptuno, por um lado, e Peixes, e por outro falamos de Saturno, nos sugerem ideais rumo aos quais e em função dos quais estruturarmos a nossa consciência, organizarmos as nossas prioridades, escolhas, decisões, compromissos, para que da maneira o menos imperfeita possível possamos ir atualizando o melhor possível perante o ideal de Neptuno, o possível de Saturno, o nosso compromisso em ter estes preceitos ou ideais como critérios orientadores, como horizontes rumo aos quais caminhar. Quer dizer, são aspirações, são belas, necessárias, corretas,
urgentes aspirações e horizontes na direção dos quais caminhar. E isto é apenas um dos modelos possíveis. Nós, nos 10 mandamentos, temos uma forma destes modelos. Nas 10 paramitas dos budistas, que revisitaremos daqui por uma sessão ou duas, as chamadas 10 perfeições do budismo, que são como pontes, é isso que significa paramita, é uma ponte que permite atravessarmos o nosso ser de um estado de ser, de um estado de consciência, de um estado de realidade para outro estado, frequência, vibração, lugar de consciência, estado de ser. As paramitas ou as perfeições budistas, que são pontes para outro estado de consciência e de ser, são outro modelo. E aquele que eu vos apresentei na primeira sessão e que vou repescar agora, só para nos recordar e só para nos trazer alimento de Neptuno em peixes, já que a nossa responsabilidade maior por estes tempos é fazer disso o nosso maior compromisso na vida, os 13 preceitos de Atisha são estes. A habilidade são ATISHA. Está muito calor aqui. Dê-me um segundo só, por favor. Atisha. ATISHA. E onde encontrar, se fizerem uma pesquisa, a habilidade mais elevada é a realização do altruísmo abnegado. A nobreza mais elevada é domar a própria mente. A excelência mais elevada é ter uma mente que busca ajudar os outros. A qualidade mais elevada é procurar servir aos outros. O preceito mais elevado é a consciencialização contínua. Também poderíamos chamar a isto mindfulness, auto-observação ou esforço de vivermos conscientemente, momento a momento. O remédio mais elevado é entender o vazio de tudo. A atividade mais elevada é não se conformar com as preocupações mundanas. A conquista mais elevada é reduzir e transmutar as paixões. A generosidade mais elevada é o não apego. A moralidade mais elevada é uma mente pacífica. Pensa nisto. A moralidade mais elevada é ter uma mente que está em paz. A paciência mais elevada, e eu atrever-me a dizer por isso mesmo a mais difícil, é a humildade. O esforço mais elevado é abandonar o apego às atividades. Ou, se me permitem uma reformulação, é abandonar o apego às atividades, mas tantas vezes aos resultados das atividades. O apego aos resultados das atividades. Se as fazes porque sim, é uma coisa. Se fazes porque te sai de dentro, porque é a expressão da tua autenticidade, do teu momento, do teu movimento, do teu impulso, se não tem outra coisa que vem anexada como expectativa, como resultado, como consequência, como estado desejado, que isto expressa a insatisfação das bocas famintas,
os fantasmas famintos, como falam os budistas. Se pudermos, então, abandonar o apego às atividades e ou ao resultado imaginado, desejado das atividades, estamos a cumprir aquilo que para o Tish é o esforço mais elevado. A meditação mais elevada é uma mente que solta e deixa ser. Não sei se conhecem um autor moderno e ocidental americano, budista. Vou-vos falar dele, que é o Jack Kornfield. Kornfield com capa. E o Jack Kornfield, que estudou com o Thich Nhat Hanh, o monge vietnamita, que diz: nós deveríamos caminhar sobre a terra como se estivéssemos a beijá-la com os pés. O mesmo monge vietnamita que nos disse: eu mexo o meu chá e ao mexer o meu chá eu faço a paz no mundo. Lembra-te do preceito da moralidade mais elevada, ser uma mente pacífica, uma mente que não está em guerra com o que é, uma mente que não está em guerra com o que deveria ser. Meus queridos, isto é um ideal para nós perseguirmos. E nós temos que ter a humildade para aceitar a quantidade de vezes que caímos e recaímos e resvalamos e falhamos, e na perspectiva cristã, que pecamos no sentido etimológico de pecar, é ficarmos aquém do alvo. Pecar não é ser mau, é ficarmos aquém do ideal. E temos também de ter a abertura de coração para nós próprios e a humildade, que é uma expressão de um coração aberto, para aceitarmos que estamos condenados a falhar 1000 vezes antes de conseguirmos novamente ter sucesso nesta coisa que consiste em não atribuir a nada critério de sucesso. Mas a propósito da meditação mais elevada ser uma mente que solta e deixa ser, que deixa os outros serem o que são, que deixa que as coisas sejam como são, que deixa que a vida se revele e se apresente como se revela e apresenta momento a momento. A propósito disto, veio à minha mente intuitiva a frase do Jack Kornfield, que diz: no fim, quer dizer, quando estiveres no teu leito de morte, a preparar-te para mudar de identificado com o estado sólido para reconciliado com o estado gasoso. No fim, diz o Cornfield, apenas 3 coisas importam: quão bem viveste, quão bem amaste e quão bem aprendeste a deixar ir. Não é novidade para parte grande de nós que os budistas também nos falam. É impossível fazer um percurso sobre o misticismo na vida prática sem invocar a sabedoria budista e sem invocar os místicos cristãos e sem invocar os místicos sufis e sem invocar os místicos judaicos. De momento estamos a invocar a sabedoria budista. Os budistas falam dos 3 venenos. Os 3 venenos que concorrem para o sofrimento humano, para a perpetuação, para a disseminação e para a reprodução das sementes do sofrimento em mim, em ti e em todos aqueles com que eu, com sofrimento dentro,
toco e tu, com sofrimento dentro, tocas, porque eu, quando toco os outros e trago sofrimento dentro de mim, o que eu faço é ativar e vivificar o sofrimento que vem dentro do outro. E quando eu encontro porque estou no meu sofrimento e com o meu sofrimento, quando eu encontro o sofrimento do outro, o sofrimento do outro faz-me doer também e eu acuso-o de me fazer doer a mim. E é assim que se perpetua a roda do karma. E é assim que se perpetua a roda do samsara. E é assim que se perpetua o sofrimento. E os budistas ensinam que há três venenos que contribuem, que alimentam, que perpetuam, vou dizer assim, o sofrimento humano. São eles o apego. Quando eu quero mais e para sempre de uma coisa que me gratifica, não quer dizer que seja bom, gratifica-me. Não quer dizer que seja para o meu bem maior ou para a minha evolução, gratifica-me. Não quer dizer que seja para me obrigar a abrir o coração, ou tornar-me humilde, ou lúcido, ou consciente, ou equânime, mas gratifica-me. Não quer dizer que seja correto para o meu caminho de alma nesta vida, mas gratifica-me. E para o ser humano comum, somos todos seres humanos comuns. Aspirantes, mas somos todos seres humanos comuns. Para o ser humano comum, se me gratifica, é bom, logo quero mais e quero que dure para sempre. Isto é o apego e é um dos três venenos que no ensinamento budista perpetuam o sofrimento. Porquê? Porque a vida é mudança. E como diz o Buda, a única coisa que na vida não muda é o facto de que tudo muda. Tudo é impermanente. E a realidade última é o vácuo, é o vazio. Com que é que nós nos relacionamos? Nós relacionamos com bolhas, pensamentos e percepções e representações mentais da realidade. Nós nem com a realidade nos relacionamos. Nós relacionamos com as nossas ideias, com as nossas crenças, com as nossas sensações, com as percepções que elaboramos em cima das percepções, com o conhecimento que temos. Nós estamos permanentemente em relação não com a realidade, mas com as nossas próprias ilusões sobre a realidade. E o apego é um dos venenos que perpetua o sofrimento. O segundo veneno que perpetua o sofrimento é a aversão. Se me faz doer, eu não quero. Eu rejeito. O que é que eu faço? Eu fecho-me. Eu protejo-me. Como é que me posso proteger de energias negativas? Bom, se és consciente, tu não te proteges das energias negativas. Se és consciente, tu transmutas as energias negativas. Tu inspiras a negatividade para o teu coração e expiras positividade. Tu aspiras o sofrimento, a ignorância, a violência, a maldade, a mesquinhez, o egoísmo, a cegueira e expiras o teu melhor. Tu não te defendes da negatividade. Tu transformas a negatividade por onde quer que tu passes. Porque se tu não o fizeres, estás à espera que Deus venha atrás de uma nuvem para o fazer por ti e para te salvar do campo de treino onde escolheste estar para te tornares hábil no manejo da espada de luz que é o teu coração. Compete-te a ti sacralizar a vida por onde passas, com o teu caminhar, com a tua reverência, com a sacralidade dos teus ideais, com a simplicidade das tuas pretensões, com a nobreza dos teus pensamentos, com a elevação da tua mente, com a humildade de que fores capaz, com a consciência de que o ego separado é uma ilusão tremenda alimentada pela cultura e que conduz apenas à separatividade, à competição, à comparação.
às lutas de poder e, portanto, à impotência e à pequenez e à neurose de um bambu que aprendeu no Instagram a comparar-se com um carvalho. A aversão. Se me faz doer, eu não quero. Eu quero que isto acabe. Eu quero que esta pessoa desapareça e morra. Eu quero que esta pessoa sofra. Eu quero que esta circunstância desapareça. Eu quero cada vez menos. É mau, não é para mim. Eu não devia estar a viver isto. Tudo isto são expressões do segundo veneno dos budistas, que é a aversão. E o terceiro é muito simples de explicar, uma vez que compreendemos os dois primeiros, o apego e a aversão. O terceiro é a ignorância. A ignorância. A ignorância do espírito e a ignorância das leis da vida. A ignorância da condição humana como expressão do espírito humano. A ignorância de que a vida é Deus em manifestação e que é nele que vivemos. A ignorância de que somos nós, cada um de nós, que vem à vida sacralizá-la, abençoá-la, patrociná-la com o seu próprio coração. E o trabalho de ir abrindo o coração é tantas vezes o trabalho de irmos lidando com aquilo que em nós nos impede de o abrir. A ignorância, a ilusão da separação. Uma vez alguém perguntou a um mestre: porquê é que nós sofremos? Mestre, porquê é que nós sofremos? Porquê é que eu sofro? E esse mestre ter-lhe respondido: tu sofres porque 99,9% de tudo o que tu pensas e fazes tem a ver contigo e isso não existe. E alguém, outro, foi ter com o seu mestre e perguntou-lhe: mestre, como devo tratar os outros? E o mestre respondeu-lhe: não existem outros. E todas estas, entendam, são aprendizagens espirituais, que são a agenda de Neptuno para a humanidade. Especialmente desde que entrou em Peixes em 2011. Só que, lamentavelmente, apenas para uma pequena percentagem da humanidade. E assim que acabo de vos lembrar do último preceito mais elevado da Tisha, que é a sabedoria mais elevada, é não se apegar às aparências. Uma vez repescados e recordados estes 13 preceitos mais elevados, passo-vos a explicar porque é que na minha pessoal, mas minha astrológica, minha intuitiva, minha mediúnica, minha posso falar através dos olhos do meu próprio espírito e do meu próprio coração, porque é que é uma percentagem reduzida da humanidade a responder positivamente, com consciência, ao sofrimento, à perda, ao sacrifício, à humilhação, ao extravio, aos lutos, às despedidas, aos fechos de ciclo, às entregas, às dádivas, tantas vezes contrariados, que Neptuno nos veio exigir que fizéssemos à vida. As aberturas de coração, tantas vezes a tanto custo pessoal, expectativas, projetos, sonhos, apegos, vícios, dependências e versões mais míopes e mais personalistas, por exemplo, do que é o amor. E Neptuno veio obrigar-nos a ampliar isto e a desfocar e a perder os objetos e a perder as noções e a perder as definições. E repito,
Neptuno e Peixes transportam em si uma tão profunda solidão e uma tão profunda incomunicabilidade que todos nós, desde 2011, passamos por experiências que nunca imaginámos vir a passar. Que, se Deus quiser e nós tivermos feito o nosso trabalho, nos abriram para realidades subtis, espirituais, de coração, de compreensão, de aceitação, de graciosidade, de abertura espiritual, de entrega, de fé, de transcendência, de autossuperação, mas que foram largamente e no essencial solitárias e incomunicáveis. Quer dizer, o essencial do que tu tiveste a aprender nos últimos 13 anos, ninguém tem como suspeitar. Nem mesmo talvez, o teu próprio anjo da guarda. Porque é uma experiência totalmente solitária e incomunicável. Agora, porquê é que, na minha visão, uma experiência construtiva de Neptuno é só para uma pequena franja, uma imensa minoria crescente da humanidade? E uma parte dela, com certeza, teve que acordar à força e teve que despertar à força para uma realidade mais real, mas a custo do sacrifício das irrealidades antigas, dos transes antigos, dos vícios antigos, das expectativas antigas, dos filtros e das deformações e das miopias e dos sonhos e dos pesadelos e das tripes antigas. Como eu ando a dizer há uma data de anos, nós temos vindo a ser convidados a despertar para um estado de sono cada vez mais leve. E tu sabes como funciona. Alguns de vocês acompanham-me há 20 anos. Provavelmente já me ouviram dizer isto 50 vezes. Funciona assim: de repente eu tenho uma percepção, uma epifania, isto é Neptuno, depois de 1 ano e meio, 2 anos a viver um luto, a abrir o coração, a fazer trabalho, a alinhar chakras, a fazer psicoterapia, a comer alface ionizada, a fazer yoga, a estudar astrologia, a ver os meus trânsitos, a ter um diálogo com Deus, a ter um diário, a ter contacto com poesia e com escritos místicos, e ao fim de um tempo disto e do sofrimento que inevitavelmente me levou para isso. Não é porque eu acordo muito feliz um dia, estou tão feliz, vou descobrir o sentido da vida. Não é assim que somos levados ao nosso caminho espiritual. É através e por causa do que os místicos cristãos chamavam a noite escura da alma, que é quando tudo se desfaz, que é quando tudo falha, que é quando tudo desaba, para usar as palavras que usei há bocadinho. Todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde na vida, recebem uma lição completa sobre desabar. A questão é o que fazer com os pedaços. E este é o processo e a agenda de Neptuno. Porque é que é difícil para a maioria da humanidade? A explicação é semi-astrológica, é totalmente existencial e totalmente energética, mas porque é semi-astrológica, eu tenho que a legendar astrologicamente. E a resposta é esta: é porque a maior parte da humanidade não vive polarizada com o sol da sua consciência. A maior parte da humanidade vive polarizada com o mundo da lua, os instintos, as memórias, o corpo astral da família, o corpo astral pessoal, o corpo astral coletivo da humanidade. Quer dizer, a maior parte da humanidade vive as energias da vida filtradas pelo plexo solar, que é a sede do egoísmo, que é a sede do instinto de autopreservação e de autoafirmação e de separação. O signo de caranguejo, eu não estou a falar de pessoas, eu estou a falar do signo de caranguejo, quando é vivido inconscientemente, traduz caranguejo, que é o signo da lua. Caranguejo, quando é vivido inconscientemente, traduz por esta frase: a multidão existe e, no entanto,
O isolamento é a regra. Quer dizer, existe o mundo inteiro, mas aqui estou eu, dentro do meu quintal, com a minha despensa, com o meu trabalho, os meus filhos, os meus problemas, as minhas preocupações, os meus objetivos, as minhas idas ao shopping, a casa nova vou construir, o projeto que tenho para as minhas crianças, as minhas responsabilidades, os meus pais e as minhas abóboras e o resto do mundo que se foda, porque não existe mais mundo no meu pequeno quintal. O tamanho do teu mundo é do tamanho do teu coração. E quando caranguejo é vivido a um nível inconsciente, que eu vou dizer que é a norma e a regra na humanidade, tem sido. E é disso que Neptuno nos quer tirar, mas não é por Neptuno passar em peixes que nós vamos todos iluminar-nos. Há um trabalho para fazer. E nós estamos dedicados a fazer esse trabalho. A prova é 150 pessoas a tirarem 1 hora e meia ou 2 horas da sua vida agora, quando podiam estar a fazer outra coisa qualquer. E não é que isto seja prova ou validação ou critério de porra nenhuma. Mas isto é uma demonstração do nosso compromisso, porque o nosso compromisso traduz-se através das nossas escolhas. E é isso que Saturno ensina na vida. É que a tua vida é o resultado das tuas escolhas. E quando eu faço uma escolha, eu estou a dizer sim a uma coisa, e este sim a esta coisa exige e implica um não a todas as outras. Nós criamos, não só com o poder do nosso pensamento, nós criamos com as nossas escolhas, incluindo escolher identificar os pensamentos que não nos servem e escolhermos fazer o nosso melhor para conscientemente os substituirmos por outros mais verdes, mais ecológicos, mais interessantes, mais empoderadores, onde há mais escolha, onde há mais alegria, onde há mais positividade. Nós fazemo-nos ao longo do tempo através do que escolhemos. E eu não falo das grandes decisões de ir estudar humanidades ou engenharia. Eu falo das mil milhões de escolhas e decisões que a cada instante estamos a fazer. Olha a quantidade de palavras que eu escolhi usar e todas as que estas excluíram para poderem vir à vida. Olha o caminho que eu estou mais ou menos a escolher seguir, ou estou a escolher acompanhar em detrimento de todas as outras possibilidades de ter conduzido estes 49 minutos do webinar até agora. Olha a quantidade de escolhas que já foram feitas nos últimos minutos. Por mim, digo. E olha para as tuas. O poder de escolher, que é uma das grandes aprendizagens que Saturno nos traz. Mas, dizia-vos eu, a grande maioria da humanidade não está preparada para ter uma relação positiva, nem construtiva, nem criativa, nem que possa aproveitar o melhor da destruturação, do colapso, da diluição, da falência que Neptuno nos tem trazido nos últimos 13 anos, especialmente desde que entrou em Peixes. Porque a maior parte da humanidade está polarizada na Lua, sem Sol. E tu não podes ter uma relação consciente com Neptuno sem passares antes pelo Sol, por Saturno e por Urano. O Sol significa consciência. O Sol é o órgão de percepção do espírito. A maior parte das pessoas está identificada com os órgãos de percepção do corpo físico
emocional e mental inferior. Eu sou o meu corpo, eu sou as minhas emoções e sentimentos, eu sou os meus conhecimentos e opiniões. E essa é a realidade para uma pessoa inconsciente. Essa pessoa não quer saber de uma verdade que a transcende, porque não há espaço para uma verdade que a transcende. A verdade é o que ela sente e o que ela acha. É o que ela conhece. Mesmo que o que ela conhece tenha sido o que lhe foi ensinado e ela nunca se tenha dado ao trabalho sequer de questionar ou investigar. Portanto, a realidade para uma grande maioria da humanidade é a irrealidade do mundo lunar ou sublunar. O mundo do instinto, o mundo do inconsciente, o mundo das oscilações emocionais, o mundo das distorções que existem no plano emocional e da mente inferior presa dessa, dessa astralidade, que é aquilo que no esoterismo se chama kama manas, que é a mente presa dos sentimentos. Então a mente não serve mais do que de aparelho e de instrumento de sobrevivência, de autoafirmação e de separação. Kama manas é a mente sobrevivente. Não é a mente poética, nobre, altruísta, é a mente que se preocupa consigo e com os seus e com o seu quintal e com o seu jardim e com o seu dinheiro e vai à consulta da astrologia. Eu quero é saber amor, saúde e pesetas. E o que é que me vai acontecer? E o que é que me toca a mim? E os meus filhos, e o meu trabalho, e a minha saúde. Não quer dizer que isso não faça parte. Quer dizer é que para grande parte das pessoas não existe realidade para lá do seu quintal. Então, caranguejo, a este nível de consciência, traduz pela frase: a multidão existe e, no entanto, o isolamento é a regra. Eu estou isolado da humanidade, eu estou isolado de Deus, eu estou isolado do Espírito e eu vivo num bordel cósmico, regido pelas leis da sorte e do azar. As pessoas não têm noção nenhuma neste nível de consciência do qual são criadoras das suas próprias experiências e do quão as suas experiências servem para lhes ensinar sobre aspectos essenciais do que é ser humano, criador, amoroso, lúcido, consciente, altruísta, imaginativo, criativo, livre. A atualização dos dons do espírito em forma humana e através da encarnação humana. A maior parte das pessoas não tem esta noção. A maior parte das pessoas funciona de acordo com a sorte e o azar. E a mentalidade coletiva que lhe ensinaram, ligada com o esforço e com o mérito e com não deviam acontecer coisas más às boas pessoas e estão cheias de certezas acerca do que é bom e do que é mau e de quem são os maus e de quem são os bons e do que são, quais são as experiências más e as experiências boas, que no fundo não são mais do que uma projeção e uma extrapolação de como nós as sentimos subjetivamente. E o critério subjetivo do que sentimos não pode ser o critério do que é a verdade de Deus. Então, o primeiro motivo para a maioria da humanidade Neptuno ser uma energia muito difícil de contactar e viver conscientemente é que a maior parte da humanidade vive na Lua sem Sol. A segunda razão é porque a maior parte da humanidade ainda não faz ideia nenhuma do que significa Saturno na vida. Confundem Saturno com autoridades, autoridade interior, que é o seu próprio superego, o seu juiz, o seu senso de deve e de estar a falhar, e de dever ser, e de não poder ser, e de ter de ser, e do que os outros têm de ser, e do que eu tenho de ser, e do que a vida deveria ser. A maior parte das pessoas confunde Saturno com os modelos sociais e coletivos, confunde Saturno com as autoridades de que teve experiência na vida, confunde Saturno com as leis dos homens, confunde Saturno com o que a cultura lhe diz que é real, que é bom, que é válido, que é certo, que é adequado, que é justo, que é aceitável, que é verdade. A maior parte das pessoas não tem nem de Saturno noção nenhuma do que isso representa na vida. Mas nós vamos ampliar um bocadinho a nossa daqui a nada. Bem-vinda, como diz o outro, mais vale tarde.
E da perspectiva de Neptuno, vamos assumir que chegaste no momento certo para ti. Não vamos assumir que sabemos o que é o momento correto para teres tu chegado. E esta é uma grande dança para fazermos na vida entre Saturno, que é a ilusão que sabemos o que é certo, e Neptuno, que é a consciência de que não sabemos nada. Só temos é de confiar no fluxo. E eventualmente descobrir a posteriori, mas sempre em retrospectiva. A primeira razão é que a maior parte da humanidade não tem uma relação consciente com o Sol, vive polarizada na Lua. A segunda razão é que a maior parte da humanidade não tem uma relação com o que Saturno simboliza na vida, vive Saturno como senso comum, paradigma coletivo e cultural, cultura, civilização, normas, expectativas, as regras de ser reconhecido, as regras para ser promovido, as regras para ser famoso, as regras para ter poder, as regras para ser alguém de acordo com o mundo de baixo. De acordo com o mundo de baixo, do mundo de baixo, o grande objetivo da vida, pelos vistos, é ter o maior carrinho de compras e ser o mais famoso do Instagram e ter a maior gratificação possível dos instintos do nosso corpo, dos sentimentos do nosso corpo emocional e das nossas opiniões, do nosso achómetro. Isto é o delírio para a humanidade comum. Isto é o que há a obter da vida para o ser humano normal. E a terceira razão é que, porque não há uma consciência e uma relação consciente com o Sol, e não há uma relação consciente com Saturno, que contêm em si um segredo profundo, que é a responsabilidade pela própria existência. E a descoberta do poder criativo da nossa energia, pelas suas várias, múltiplas frequências de expressão física, emocional, mental, intuitiva, imaginativa, criativa, etc. Que estamos condenados a fazer criações, porque nós somos criadores, dentro dos nossos limites. Precisamos descobrir quais são os reais e quais são os imaginados ou ensinados ou apercebidos. E que estamos condenados a fazê-lo durante um tempo limitado. Porque Saturno ensina-nos que o tempo é limitado. A arte é longa, a vida é breve, a oportunidade é passageira e o julgamento é difícil. Como dizia de resto Hipócrates. Ars longa, vita brevis. A arte é longa, a vida é breve. A oportunidade é passageira e o julgamento é difícil. E Saturno o que é que quer de nós? O que é que tu queres de mim? Eu quero ensinar-te que estás durante um tempo limitado a fazer experiências e que essas experiências devem servir para te ensinar a criares melhor. Se eu puder sintetizar o propósito ou as condições ou as regras, melhor dito, as regras do jogo em 2 segundos, eu diria assim. De uma maneira que eu já não sou capaz de repetir, porque isto vem em fluxo e eu não estou propriamente a produzir e a escolher estes pensamentos todos. Eu estou só a dar forma verbal à maneira como a energia me é transmitida e intuitivamente eu uso a minha mente apenas para pôr palavras naquilo que me é oferecido como pacote de informação, que vem como energia. É para isso que eu uso a minha mente. Eu uso a minha mente para pôr palavras e tornar comunicável e inteligível para outros intelectos e outras mentes aquilo que é energético e que é intuitivo. Portanto, ainda bem que isto fica gravado e que em agosto, quem pagar tem a gravação. Então, se nós não temos uma relação consciente com o Sol,
Se nós não temos uma relação consciente com Saturno, por consequência, não nos podemos individualizar. Urano. Podemos ser do contra. Podemos insistir que ser livre é não termos restrições. Podemos saber que somos diferentes de toda a gente. Podemos saber que o nosso tambor rufa e toca a um ritmo e com um tom diferente de todos os outros. Podemos não saber para onde queremos ir, mas sabemos para onde não queremos. Podemos não saber quem somos, mas sabemos o que não somos. Podemos não saber o que queremos ser, mas sabemos o que não queremos ser. E isso é o ponto de partida para Urano. Mas, mas para poder seguir e perseguir o caminho do Urano, nós temos que, simbolicamente e energeticamente, temos que ter integrado Saturno e o Sol na vida. Vou-vos dar uma formulação fácil de como é que isto se traduz na prática. Sim, mas isso na prática o que é que quer dizer? É fácil. O Sol é o que é que eu posso ser neste momento. Que é como quem diz, o que é o máximo da consciência, o que é o máximo da escolha, o que é o máximo da autodeterminação, o que é o máximo do amor, o que é o máximo da luz, o que é o máximo da compreensão, o que é o máximo da benignidade, do bem-querer. O que é que me é mais verdadeiro neste momento? O que é que me é mais genuíno neste momento? O que é a expressão mais autêntica do que eu estou a ser neste momento? O que é para mim neste momento, em cada momento, momento a momento, a expressão mais luminosa, genuína, verdadeira, autêntica, generosa, no sentido de me mostrar como sou, de me doar no que tenho a cada momento? Qual é a expressão mais verdadeira, genuína, luminosa, sábia possível disto a que chamo eu neste momento? Isto é o Sol. E Saturno é assumi-lo e pagar o preço por isso. Isto é o que faz de nós adultos, responsáveis por nós próprios. E à medida que integramos isto, à, à medida que integramos isto, o Urano começa a mostrar-nos o nosso próprio caminho. Sabes que em astrologia Saturno se polariza com a Lua. E isto é o ovo dentro do qual tu não sais a não ser que te individualizes. É o ovo da tua mãe, é o ovo da tua família, é o ovo da tua herança genética, é o ovo da tua cultura, é o ovo da tua civilização, é o ovo da tua educação, é o ovo dos teus traumas, é o ovo das tuas memórias, é o ovo das tuas experiências passadas. Através de Saturno, Lua, Saturno, Caranguejo, Lua, Caranguejo, Saturno, Capricórnio, através deste eixo, simbolicamente, tu estás preso dentro de um ovo. E estás preso dentro de um ovo definido pelo que é, pelo que tem sido e pelo que foi. Então, é um ovo que te aprisiona ao passado conhecido e seguro, porque conhecido para o ser humano é o equivalente a seguro. Conhecido não é necessariamente bom, é conhecido. Se o que tu conheces nas relações é o julgamento e a rejeição e o abandono, isso, por mais que te custe, é o que tu vais viver e viver e viver e viver e viver, porque é o conhecido e por isso é aquilo que para ti é seguro. Uma pessoa que não tem liberdade criativa e uma pessoa que não tem autoconsciência dos seus próprios mecanismos e processos e dos mecanismos e processos humanos, psicológicos, etc., essa pessoa é uma refém
da memória. O Aristóteles dizia: a memória é a escriba da alma. E esse é o reino da Lua Saturno. Esse é o reino de Saturno em Caranguejo. A prisão psíquica, energética, emocional e os limites definidos pela memória, pelo passado e pela experiência passada. Eu nasci com Saturno em Caranguejo. Eu tenho um lado muito nostálgico. Eu ouço a canção do Verão Azul e fico nostálgico. Eu vejo fotografias de há 40 anos e fico nostálgico. Eu nasci com Saturno em Caranguejo e Lua em Capricórnio oposta a Saturno. Felizmente isso não me define, mas certamente que uma parte de mim se identifica e vive muito através desse processo. Claro que isto é também, para mim, a facilidade em socorrer-me do passado como repositório e como recurso. Para quê? Para amar, para criar, para ensinar, para ilustrar e para ir buscar a mim próprio os recursos emocionais e as memórias e as aprendizagens que me permitem fazer o trabalho que eu faço. Basicamente, de trabalhar ou com a mente intuitiva, ou com a mente intelectual, ou, enquanto terapeuta e conselheiro, trabalhar com emoções dos corpos emocionais alheios. É o que me permite fazer isso. Mas, isto não é o importante. O importante é, sabes que Saturno se polariza com Lua. Saturno Capricórnio, Lua Caranguejo. É o eixo do passado, da infância, da família, da civilização, da profissão e da imagem pública. Se não tiveres consciência, o que é que tu achas que vais ser, a não ser o prolongamento ou o negativo do que recebeste da tua família? Porque só há duas maneiras quando estás preso a isso. Ou vais repetir, ou vais repudiar e aparentemente seguir o caminho oposto. Mas mesmo quando segues o caminho oposto, estás a tomar a referência original como referência. E, portanto, não estás livre. Estás a reagir. E nós, na vida, não queremos reagir tanto quanto possível. Nós queremos responder. Mas para responder, precisamos ter sol. Precisamos ter luz, precisamos ter amor, precisamos ter consciência, precisamos ter lucidez. Precisamos ter aberto o coração, quer para fora, quer para dentro. Precisamos nos ter ido buscar a nós próprios aos escombros da nossa própria memória e do nosso próprio passado. Precisamos nos tornar os heróis e os adultos e os pais e as mães que vivemos a vida inteira à espera e com expectativa de encontrar fora de nós. Então há uma passagem em que da lua em Caranguejo se passa para o simbolismo, porque isto é simbolismo do sol em Leão. Espera lá, eu não sou definido pelo que me aconteceu. Aliás, o que me aconteceu, eu preciso compreender que é a história que eu digo a mim próprio que me aconteceu. E eu preciso compreender que a história que eu digo a mim próprio que me aconteceu, eu só a compreendo até ao limite do meu amor ou da minha consciência. É por isso que eu digo a toda a gente: não desistam. Enquanto não forem capazes de olhar para a vossa própria história de vida, os vossos pais, a vossa infância, a vossa proveniência, como a mais bela história de amor que poderia ter sido escrita para vocês serem os protagonistas e os herdeiros de amor. Ah, mas como assim? Se o meu pai me abandonou e o meu tio me violou e a minha mãe me deixou em França e me abandonaram e me trocaram pelo meu irmão. É o teu trabalho do teu coração abrires esse estúpido, empedernido, rígido, ríspido, julgador, expectante, exigente coração. Que não é o coração que é isso, é a mente. E os muros de cimento e de alcatrão que puseste à volta do coração, delicado, magoado, sensível, é natural.
e defendes-te da tua própria vulnerabilidade, acusando e julgando e atribuindo culpas e valores, e assim puxas o poder para ti, e o bonzinho és tu, e foste uma vítima, os outros foram maus. Pois não desistas enquanto não reconheceres, enquanto não fores capaz, genuinamente, de reconhecer na tua história a mais bela história de amor que poderia ter sido escrita para tu viveres, para que tu pudesses viver, para que tu fosses herdeiro e para que tu pudesses aprender tudo o que pudeste aprender graças a essa mesma história. Não desistas enquanto não reconheceres na tua vida até hoje a graça, a mão, o amor, a generosidade de Deus. E para isso tens que abrir o coração ainda mais, e ainda mais, e ainda mais. Porque na medida em que abres o coração, a mente julgadora silencia. Porque a mente julgadora é ultrapassada no seu julgamento por uma coisa de uma qualidade totalmente diferente, que é a compreensão. Compreensão é segurar ao mesmo tempo. E julgamento é o quê? É separação, é discriminação. Então, quando julgas, separas, e quando compreendes, reconcilias, reúnes. Dito de outra maneira, curas e trazes integridade, trazes unidade, trazes yoga, porque yoga é reunião, trazes misticismo, porque misticismo é recordação da unidade essencial de toda a vida. O que é uma experiência mística. Eu digo-te o que é uma experiência mística, porque quando eu tinha, pai, não sei, 17, 18, 19, 20, 21 anos, não me lembro, eu comprei uma vez um livro chamado Experiências Místicas em 30 Dias. Eu estava convencido que se lesse o livro ia ter experiências místicas sob encomenda, seguindo o que alguém teria para me dizer acerca do que eu deveria fazer para ter experiências místicas. Felizmente, nunca li essa merda. Mas quase que aposto que ainda o tenho na minha biblioteca. Ocorre-me evocar-te uma distinção entre terapia e cura que eu utilizo há muito tempo e que diz assim: terapia é extrair factos, curar é interiorizá-los. E só o amor une, e só o amor cura, e só o amor salva. Isso é sermos místicos. Reconhecermos no poder do coração o poder e a graça de Deus que nos foi concedida e que nós temos, por escolha, a possibilidade de atualizar. Porque se não sacralizamos nós o mundo à nossa passagem, nunca a vida para nós será sagrada. Podemos ir, como diz o poeta Kabir, o poeta persa do século VII, creio eu. Podes ir a Calcutá ou ao Tibete. Mas enquanto não descobrires onde a tua alma se esconde, nunca lugar nenhum para ti será sagrado. E Deus sabe que nós vamos em peregrinação. Nós vamos em peregrinação a Meca. Nós vamos em peregrinação a São Francisco de Assis. Nós vamos em peregrinação a Santiago. Nós vamos em peregrinação para a Índia. Nós vamos em peregrinação para a Indonésia. Nós vamos em peregrinação para Fátima. Nós vamos em peregrinação para o Retiro. Nós vamos em peregrinação para o workshop. Nós vamos em peregrinação para o primeiro encontro. Nós vamos em peregrinação para um date. Nós vamos em peregrinação para um primeiro emprego. Nós vamos em peregrinação tomar café.
Porque nós, meus queridos, a nossa condição faz com que aonde quer que aonde quer que nos dirijamos, se tivermos consciência, estamos em peregrinação. E levamos conosco o divino e o templo. E quando levamos conosco o divino e o templo, para onde quer que olhemos é divino, e para onde quer que olhemos é templo, e para onde quer que olhemos é obra de Deus. E agora, aquilo que nós podemos ter como realização, graças a uma droga alucinogénia que tomamos aos 20 anos, pode levar 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 103 anos de vida a pagar o preço para ir tornando isto uma realidade. Nós, repito, nós sacralizamos a vida à nossa própria passagem. Por isso, diz o Kabir no mesmo poema, eu rio-me quando ouço que o peixe tem sede dentro d'água. Andas de cidade sagrada em cidade sagrada com o teu olhar confuso, enquanto não descobrires onde se esconde a tua alma, nunca para ti nada será real. Nunca para ti nada será sagrado. E ser místico consiste, basicamente, de reconhecermos a obra, a graça, o amor, a magia, o milagre, o mistério de Deus e a perfeição do amor de Deus na puta da imperfeição da vida manifestada. Reconhecer a perfeição do Espírito na imperfeição das formas. Faz deste o teu mantra durante 3 meses. Eu reconheço a perfeição do Espírito na imperfeição das circunstâncias. Eu reconheço a perfeição do Espírito na imperfeição das formas. Eu reconheço a perfeição do Espírito na imperfeição da matéria. Eu reconheço a perfeição de Deus na imperfeição dos meus irmãos, do meu irmão, em mim próprio. Isso é o que faz de um papiço um místico. Isso é o que faz de um chouriço místico. Não é isso que faz de uma tosta uma tosta mística. A tosta mística é queijo e fiambre, manteiga e orégãos e tomate. Isso é uma tosta mística. Mas o que faz de um chouriço como eu, ou de um chouriço como tu, de um mabeco qualquer, adoro a expressão, de um mabeco qualquer, um místico, é a firme determinação em não se demitir e não desistir enquanto não tiver reconhecido Deus em cada reflexo. Eu disse na primeira sessão que nós não terminamos este percurso sem eu te dar uma espécie de um manual de navegação para Saturno em Peixes. E o que eu tenho estado a fazer até agora, basicamente, se é que isto é possível traduzir ou pôr em palavras ou sintetizar ou limitar. Lá estamos nós no exercício de Neptuno-Saturno, Neptuno-Saturno. Bom, então deixa-me lá organizar e definir o que nós tivemos a fazer mais ou menos. Então, o que nós tivemos a fazer mais ou menos foi justificar astrologicamente, energeticamente, com legendas,
que se chamam basicamente Neptuno em peixes, e o que é peixes e o que é Neptuno, e o que é aquilo para que Neptuno remete e o que é aquilo para que peixes remetem na vida. Porquê? Porque a agenda de Deus para a humanidade até 2026, fevereiro, para ser mais específico, dia 20, toma aí nota na agenda, 20 de fevereiro de 2026, Neptuno, com um ciclo de 165 anos, encontra Saturno, que tem o ciclo de 30, no grau zero de Carneiro, para iniciarem um novo ciclo. Quanto tempo, quanto dura um ciclo de Saturno-Neptuno? 36 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que de 36 anos em 36 anos, Saturno e Neptuno fazem uma conjunção. Só que a próxima, isto nunca se deu. A próxima é no grau zero do primeiro signo do zodíaco. E Neptuno, que é a espiritualidade, e Saturno, que é o que filtra as vibrações superiores para a sociedade e para o homem encarnado, o homem dentro da caixa, o homem dentro do corpo, o homem com uma história, o homem com uma biografia, o homem com um currículo, o homem com um brasão, o homem com um apelido, o homem com um corpo físico, o homem com um corpo emocional, o homem com um corpo mental, um homem com uma escola, com uma indústria, com uma cultura, com um orçamento, com uma agenda, com um relógio, com um calendário, com um par de óculos e com um caixão à espera, é o que Saturno representa, que é o filtro das energias coletivas, impessoais, intangíveis. Tu não vês, mas sentes. Tu não concretizas, mas aspiras, sonhas, fantasias, idealizas. Não são a realidade. É o que te inspira a ir além da realidade. É também o escapismo. Neptuno, Saturno. Em fevereiro de 2026, Neptuno e Saturno encontram-se no grau zero de Carneiro. E traduzindo isto à minha maneira, à letra, isto significa uma nova, zero de Carneiro, uma totalmente nova, zero de Carneiro, uma inédita, zero de Carneiro, uma nunca antes vista, zero de Carneiro, consciência espiritual para a humanidade a manifestar-se e a cristalizar-se na sociedade. Porquê? Porque da mesma maneira que Neptuno faz as coisas desaparecer, Neptuno faz as coisas desaparecerem, irem com a corrente, desencarnarem, mudarem de estado sólido para o estado gasoso, perderem-se no nevoeiro, como o Dom Sebastião. Neptuno faz as coisas desaparecerem, não estarem acessíveis, não serem facilmente identificadas, reconhecidas. Perguntem a qualquer pessoa com Sol, Neptuno, se tem uma imagem clara do pai. Perguntem a qualquer pessoa com Lua, Neptuno, se tem uma imagem clara da mãe ou dos seus próprios sentimentos. E quem diz Sol, Neptuno e o pai, diz uma imagem clara de si próprio. Neptuno tira a definição. Neptuno tira a solidez, Neptuno tira os contornos, Neptuno faz as coisas desaparecerem no limite, diluírem-se. É por isso que, num futuro não muito distante neste percurso, nós vamos ter que falar sobre as grandes problemáticas de Neptuno, que têm a ver com limites, com vícios, com dependências,
com escapismo, com fantasias, com romantismos e com uma data de outras fugas energéticas da nossa vitalidade e do nosso poder. Mas estava eu a dizer que da mesma maneira que Neptuno faz as coisas, obrigado, Paula, por validares. Da mesma maneira que Neptuno faz as coisas desaparecerem e diluírem-se, não terem forma clara, é assim, é um fantasma, é uma sombra, é uma impressão, é uma coisa assim vaga. Aliás, faz a experiência. Olha para a área de peixes no teu mapa. Para Carneiro é casa 12. Para Virgem é casa 7. Para Gêmeos é casa 10. Olha para onde está peixe no teu mapa e nessa área de vida, tudo quanto te foi levado, tudo quanto te desapareceu, tudo quanto se te diluiu e, ao mesmo tempo, a extraordinária abertura espiritual, a extraordinária sensibilidade que vieram despontar e brotar no lugar onde as velhas coisas existiam. E da mesma maneira que Neptuno faz as coisas diluírem e desaparecerem, Saturno faz as coisas definirem-se. É por isso que nestes tempos, com Saturno a passar em peixes, que já está a passar em peixes desde março de 2 e 3, lembro-me tão bem, foi no dia 7 de março de 2003, eu a fazer anos e o Saturno entrar no meu signo e dizer, oh amigo, agora vais ser fiscalizado, vou-te fazer uma vestoria durante 2 anos e meio. Dá-me só um segundo. O tal livrinho para a gente controlar a vida, chama-se Efemérides. É o livrinho que a gente leva para a casa de banho de manhã para se preocupar com os trânsitos que vêm em 2049. Logo agora que estava tudo a correr tão bem. Foi no dia 7 de março de 2023. Eu lembro-me porque foi no meu aniversário passado, eu faço anos a 7 de março. Há pessoas que querem ter o meu mapa para me controlar melhor ou ter as suas próprias opiniões sobre mim. É 7 de março, não digo o ano nem a hora, vão-se queixar. A um descobrir, se for do vosso karma, descobrir. A 7 de março de 2023, Saturno entrou em peixe. E nós começamos, e nós ainda vamos falar de Saturno em peixe na próxima sessão. Aparentemente achava que íamos levar 2, mas não, vamos levar 3, até cobrirmos, salvo seja que o Saturno não se deixa cobrir com tanta facilidade, mas até cobrirmos tudo o que é necessário dizer. Bom, ou aquilo que dentro deste tempo limitado é possível, do essencial, dizer sobre Saturno em peixes, mas dizer só e para já isto. Desde 2023 que nós, coletivamente, começámos a ser fiscalizados nos nossos transes, nas coisas em que acreditamos, começámos a perceber-nos mais claramente das mentiras que existem à nossa volta, das ilusões, das manipulações, da perda de fronteiras e de limites e de noção que cada vez mais caracteriza estes tempos. Aqui um autor, que eu não me lembro do nome dele, Zygmunt qualquer coisa, Bauman, não sei, chama os tempos líquidos, que nós vivemos tempos líquidos, vivemos relações líquidas, vivemos objetivos líquidos, vivemos relações líquidas. É tudo líquido, é tudo provisório, é tudo muito pouco consistente. São tempos líquidos, são literalmente. Zygmunt Bauman, obrigado, Zygmunt Bauman. É tão bom estar rodeado de gente interessada e culta e lida. Que bom. O Zygmunt coisa, já desapareceu o nome do homem do ecrã e a minha memória é péssima para informações factuais. Não parece, mas aparece muita coisa dada ali da cloud, porque eu, memória pessoal, tenho muito pouca. Acho que me chamo Nuno Edgar. Quis saber de onde vim eu. Quis saber quem sou, o que faço aqui. É a música do Alzheimer, né? E assim são os peixes. Mas desde que Saturno entrou em peixes,
que fiscalizar a maneira como vivemos peixes, no sentido de escapismo, ilusão, fantasia, sonho, impraticalidade, irrealismo, expectativa, por um lado, e por outro lado, como vida espiritual, vida interior, relação com o espírito, compaixão, serviço, abnegação, luz, tudo o que Neptuno, e temos estado a falar sobre isso nas últimas 3 horas de webinar, tudo o que Neptuno em peixe representa. Então, como Saturno entrou em peixe e nós na próxima sessão vamos falar especificamente do que significa a sua retrogradação, com que outros períodos da nossa vida isto mexe diretamente. E eu adianto-vos já, 93 a 95. O que é que estavas a lidar, com o que é que estavas a lidar em 93, 95 na tua vida? Porque há temas que se vêm repetir. Sai, meu amor, que eu também saio daqui a 1 minuto ou 2. Então, na próxima, vamos falar sobre a retrogradação de Saturno, o que é que significa, o que é que implica e que outros períodos da nossa vida precisamos de considerar. E o que é que ele vem fazer? Mas eu vou deixar hoje para terminar, que já passámos um nadinha. Estou armado em neurótico, estou armado em capricorniano, virginiano. Muitos planetas em Capricórnio e muitos planetas em Virgem. Ah, já passaram 2 minutos e 23 segundos da hora. Sim. Então, para sintetizar e para vos deixar esta fórmula até segunda-feira que vem, Neptuno tem como agenda espiritualizar-nos. E até fevereiro de 2025 estamos a caminho da cerimónia de graduação. Estamos a caminho da cerimónia de graduação. A agenda de Neptuno é espiritualizar-nos. E até fevereiro de 2025 estamos na iminência da graduação. Então, e o que é que significa o Saturno em Peixes e especificamente a sua retrogradação? Isto é simples, depois de eu ter dito o que disse agora mesmo. A tarefa Saturno em Peixes é preparar-nos para essa graduação e certificar-se de que fazemos tudo o que depende de nós para estarmos prontos. E é sobre isso, mais especificamente, falaremos no próximo, no terceiro webinar desta série, que eu agradeço de coração o vosso interesse e agradeço ao mundo espiritual estar a inspirar-nos de uma maneira tão fluida e ao mesmo tempo tão pouco pretensiosa e tão simples acerca de verdades tão grandes que eu nem sei como é que elas cabem nas nossas pequenas mentes. Deve ter a ver alguma coisa com o nosso coração, porque isto na nossa cabeça não tem como caber. É demasiado gigantesco. Como diria a Maria Jasmine, é gigantesco. Obrigado, queridos todos. Até à próxima.